fala com vocês aqui é o Croix. E hoje eu vou passar para vocês um guia, praticamente, de como fazer o PVP do Black Desert Mobile, tá? Esse guia vai ter algumas partes, né? Eu não vou fazer um guia muito grande, pretendo fazer umas dicas, né? Praticamente de como funciona o PVP. Primeiramente eu vou focar as vocações, né? Para que fazendo esse vídeo aqui para vocês entenderem como elas funcionam e a origem, tudo, tá? Eu vou entrar até detalhes em algumas coisas da parte do modo história do jogo, tá? Espero que vocês gostem e bora pra vinheta. Então vamos lá. Primeiro, antes de vocês entenderem o que é vocações, vocações nada mais é que, pela lore do jogo, elas são bênção dos deuses do jogo. No caso, a bênção de Aal, de Serret, de Labreve e Ahib. Então, tecnicamente, você estaria recebendo um buff em cima da sua habilidade pelos deuses de Helion, tá? Que é o do universo que roda o mundo do Black Desert, tá? Então vamos entender, Cross, como é que funciona cada uma dessas bênçãos. Primeiro vamos falar de Aal. O Aal, ele dá um aumento de dano na habilidade, ou seja, da habilidade, para ser mais exato. Vou falar o que está escrito no jogo. Então, o que acontece? Vamos supor que com a habilidade de Aal, né, com o que você utiliza com a benção de Aal, o que vai acontecer nessa habilidade, no caso que está marcado ali, como vocês podem ver, que é a Adamantina, tá? O que vai acontecer? A Adamantina, ela vai receber um aumento de 50%, como vocês podem ver ali que o meu teto, né, está batido, o máximo dele é de 50% de aumento de dano, tá? Por isso que você tem que aumentar as suas vocações. Calma que eu vou explicar para você já sobre como upar as vocações, mas vamos explicar primeiro detalhadamente como elas funcionam. Então a AL, ela vai lhe fornecer um aumento de dano. Então vou te dar um exemplo básico, tá? Bem esdrúxulos para vocês entenderem o que eu estou explicando. Vamos supor que você dê 100 de dano com a habilidade da Adamantina que está ali equipado, certo? O que vai acontecer? Com o 100 de dano, eu vou ganhar mais 50. Então, ou seja, eu teria 50 de dano a mais, tá? No caso, seria 50%. Então, você faz a conta. Se temos ali 100 de dano, eu vou ganhar 50% baseado no dano base do meu personagem. Então, seria mais 50, entendeu? Essa seria a lógica. Então, tipo, sei lá, você tá lá com 150, tá ligado? Aí você faz as contas de 150 com mais 50% em cima daquele ponto. Eu estou falando bem, tipo, esdrúxulo de 100, por quê? Porque é mais fácil de vocês entenderem, tá? Tipo, quero deixar bem simplificado para que todos possam entender. Agora vamos falar de Serret. O Serret, guys, ele é uma coisa bem complicada de se dizer do BDM. Por quê? Porque muitas pessoas têm uma analogia dele de, está escrito aqui, o aumento de número de alvos, certo? E cura. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma análise sobre o Serret, algumas pessoas dizem que o aumento aumenta em um número, aumenta em 2 números, e a cura é uma chance que tem baseado na porcentagem que você tem da vocação. Mas eu penso totalmente diferente. Eu vou explicar para vocês o que eu acho, como funciona o Serret, tá? Não é que eu acho, porque antigamente o Serret ele só tinha as chances de aumento de números de alvo, tá? Mas como ele agora está acrescentado a cura, entende? Então isso meio que fica uma situação meio complexa, tá? Porque ele teria a chance de aumentar o alvo e alvos, né? No caso vou falar no plural, e a cura. A meio que o alvos não faz muito sentido. Por quê? Vou explicar para vocês. Vamos supor que aqui, como vocês podem ver, o chute tornado ele também tem o Serret. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Ele tem o Serret junto com o Labreve. O Serret ele faria o que? Tecnicamente, a direção do que o chute tornado faz nos oponentes seria, vamos teorizar como se fosse quadrados. Ele teria
3 quadrados que acertaria o oponente reto, de frente, tá? 3 quadrados de alcance para acertar o oponente, ok? Só que ele estaria atingindo de frente, reto apenas, ok? Agora, quando você atinge a chance do número de alvos, que é aumentado em 50%, então vamos supor que você tem lá, como se eu tivesse batido, imagina que eu coloquei ali, né, tá 30, mas vamos supor que tá 50% batido a meta, tá, do Serret. Eu teria 50% de chance para que esses alvos não seja apenas de frente para uma personagem, mas que seja em um torno de, sei lá, 90 graus. Porque como a lógica que eu quero que vocês entendam é que mesmo que eu só tenha, não utilizando o Serret, certo? Que diz que tem aumento de número de alvos, e eu uso o chute tornado, que ele apenas acerta de frente ao oponente, mesmo que esteja 3 oponentes enfileirados para mim, tecnicamente o que vai acontecer aqui? Eles vão automaticamente cair no golpe. Por quê? Os 3 vão tomar o mesmo hit. Os 3 vão tomar o mesmo alcance e dano do personagem, da habilidade do personagem. Então, a minha analogia sobre o Serret seria que ele aumenta o alcance do ataque, não apenas para um 3 quadros de frente para ele, mas tipo uma posição mais em 90 graus, porque é um golpe que praticamente é um estrondo. Então, ou seja, mesmo que tenha oponentes em posições da esquerda e direita, que estiver próximo ao golpe do chute tornado, basicamente o que vai acontecer? Todos os oponentes vão tomar o efeito do chute tornado, que seria a derrubada. Quando eles tomam o efeito do golpe, eles também vão cair, só que num alcance horizontal. Agora, Cross, me explica, mas tem a cura também, né? Então o que acontece? Mesmo que você não acerte as chances de ativar o efeito de alvos múltiplos, né? Que no caso seria de 90 graus, mesmo que você não acerte com essa chance, você teria um aumento de cura na habilidade baseado no dano que ele dá. Então, novamente, vamos supor que você dê 100 de dano com o chute tornado, que está aqui, certo? Se caso o chute tornado não ativar o alcance de alvos, ele vai dar 50% de cura para a sua habilidade. Então, novamente, se no caso você está 100 de dano, tecnicamente você receberia 50% da habilidade que você está dando. Ou seja, você ganharia 50 de vida para o seu personagem. Entendeu a lógica? Faz sentido. Querendo ou não, faz sentido. Se o alcance de alvos não acertar, a cura é fixa. A cura é uma coisa que o seu personagem vai receber independente se não acertar o número de alvos ou não, né? Se acertar ou não. Então vamos falar agora de Labreve. Bom, vamos lá, que Labreve é uma coisinha meio chata para explicar para vocês. Porque tem pessoas que acreditam de pé junto que Labreve ele aumenta o crítico da habilidade do seu personagem. Ou aumenta simplesmente o crítico do personagem. Só que não. Quando você ativa Labreve, ele automaticamente já é ativado, tá? Ele te dá a porcentagem de aumento daquela skill, como vocês podem ver que está 60%, que já está batido na meta dele, do alcance, né? O máximo em vermelho, ele aumentaria, certo? 60%. O que aconteceria mais para frente? Como vocês podem ver aqui, ó, o meu personagem ele já tem 35% de aumento, tá? De chance de crítica. É a base dele, porque já atingiu a meta. Como a habilidade obtém Labreve, essa habilidade ela não teria apenas 60% de crítico. Ela aumentaria as chances de você ter tanto a chance crítico quanto 60% da habilidade em crítico, tá? Então, ou seja, vamos lá, prestem atenção. Se eu tenho 60% com a chance de crítico de 35% que eu tenho, que é base do próprio personagem com os equipamentos, eu teria 95% de chances de bater o dano crítico,
que é ali, ó, como vocês podem ver aqui embaixo, o dano crítico, que é praticamente 215, que é a meta que ele tem. Então, ou seja, quando eu ativar o chute tornado, ele vai aumentar em 215% a mais em cima daquela habilidade. Cross, então seria um dano absurdo. Praticamente seria um duplo dobro de dano com mais uns 15% em cima da habilidade. Então, caraca, Cross, então essa habilidade aí ela é quebrada, né? O Labreve é o melhor dano do personagem. Sim, sim. Só que aí também acontece outra coisa também, que é o que a gente vai falar pro próximo, que seria o Ahib. O Ahib, guys, ele é uma coisa que é semelhante ao Labreve, tá? Tanto o Ahib quanto o Labreve, eles andam de mão dadas. Por quê? O Labreve, como eu falei pra vocês, quando vocês ativam a habilidade, ele vai ter a porcentagem de chance de você ativar o crítico base da classe. Você vai critar, então você vai dar um dano absurdo no oponente. Só que você tem a chance disso acontecer. Então, ou seja, se você falhar ao ativar o chute tornado, ele só vai dar o dano base. Simples assim. Certo? Só que tem algumas classes que não tem tanto chances dessas habilidades ser ativadas frequentemente. Por quê? Porque quando você ativa uma habilidade em Labreve ou Ahib, tem que ser aquela habilidade que ela tem mais de um slot de uso. Como assim, Crois? Já daqui a pouco eu mostro para vocês, ou coloco aqui na tela para vocês entenderem a lógica que eu estou passando. Então, quando você tiver mais de um slot, o que vai acontecer? Você simplesmente vai ter mais a chance daquele golpe efetuar o crítico. Se o primeiro golpe não acertar, o segundo ele acerta, e o terceiro, e assim por diante. Então é mais ou menos assim que funciona tanto o Labreve quanto o Ahib. Porque o Ahib, vamos lá, agora vamos falar só sobre o Ahib. O Ahib, ele teria a chance de causar um dano extra em cima do personagem, em cima do inimigo. Mas o que isso aí acontece, tá? O Ahib, o que ele faz exatamente? Ele vai aumentar o dobro de dano baseado, tá, no que você já tem no seu personagem. Então, como a minha meta é 58% de chance disso acontecer, quando eu acionar essa habilidade, quando eu for acertar o golpe nos meus oponentes, eu vou ter, no caso, o dobro de dano base do que ele tem ali para poder acionar. No caso, como é a vontade magnética ou o martelo cometa. No caso do vontade magnética, ele só vai causar um hit porque ele estaria com um fluxo e tal, mas esse daí eu vou entrar em outro detalhe para vocês entenderem a lógica. Mas vamos focar a vocação. Quando você ativa, no caso, vamos falar só o martelo cometa, porque ele é um perk, uma habilidade que ele tem mais de um slot. Então você pode ativar ele 2 vezes, sendo que a habilidade ele tem um efeito de 2 golpes. Então, ou seja, quando você acionar, eu vou até mostrar para vocês entenderem a lógica. Quando vocês vierem aqui, martelo cometa, vocês estão vendo que ele está com a Ahib, certo? Quando vocês derem o primeiro golpe, ele vai tentar acionar o Ahib e vai tentar soltar o duplo dano baseado no que você tem, no caso ali 528. Ele vai tentar a primeira vez. Se ele falhar, ele vai tentar a segunda, que é no caso o Hadouken. Só que como ele tem um perk a mais, então ele pode utilizar 2 vezes. Entendeu? Então, tecnicamente, você teria 4 chances para que você desse o duplo dano baseado dessa habilidade. Então, basicamente, você vai ter um dano absurdo se caso estourar, se conseguir bater o teto. Cross, mas não seria melhor o Labreve? Atualmente, sim, certo? Mas se eu também acertar, no caso, aqui é por conta da classe, tá, guys? Se eu acertar também isso com o Strike, ele também acerta no efeito de cura, que também dá o aumento, tá? Porque ele recupera, cada golpe que ele dá, ele aumenta 200 de dano. Se eu utilizar o Ahib, que é no caso, ele aumenta o dobro de dano base da classe, ele também aumentaria a minha cura
também do meu personagem, dando 400, que acho que não é o que aconteceria com o Labreve, tá? Mas isso vai da classe, então tipo assim, eu utilizo o Labreve, eu utilizo a RIB, dá um duplo dano, eu sinto que eu tenho uma recuperação mais fácil de HP no combate, então utilizo essa daqui mesmo, então fica por isso mesmo, certo? Mas voltando no caso a RIB, tanto o Labreve quanto a RIB, quando eles têm esse slot, essas habilidades a mais múltiplas vezes para ser acionada, isso vai contar as chances de você ativar o efeito da habilidade. Então, como eu expliquei para vocês, se você vai lá e utiliza o primeiro golpe no adversário, no meu caso aqui, eu vou ter 58% de chance disso acontecer. Se isso não aconteceu de primeira, eu vou ter o segundo golpe, que aí também pode ativar o duplo dano causado, como vocês podem ver ali que eu tenho 528, ele pode dar 1000, né, na primeira e 500 na segunda, então ou seja, causando 1500 de dano diretamente no oponente, podendo ter a possibilidade de dar 2000 de dano só apenas em um perk de habilidade. Olha como isso é roubado. Mas, detalhe, isso aqui é baseado na classe do Strike. Cada classe tem a sua forma de ser utilizada, o Arribe e o Labreve, mas todos eles se baseiam da mesma forma, que você podendo utilizar múltiplas vezes o mesmo golpe, isso aumenta as chances desses efeitos acontecerem, desses buffs acontecerem. Então, guys, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de como funciona as suas vocações. Eu sei que eu vou tentar fazer o vídeo ficar mais curto ainda, tá ligado? Porque em questão às próximas dicas, porque eu não quero um vídeo muito longo, eu quero que vocês estejam aqui, estejam entendendo a lógica das vocações. Agora, o próximo vídeo eu vou tentar fazer alguma coisa semelhante sobre questão a forma de você montar a sua build, tá? E eu também vou começar a fazer showcase das classes para que vocês conheçam mais cada uma das suas classes. E se vocês têm alguma classe em específico, coloca nos comentários para também saber qual classe que vocês estão querendo muito que eu coloque aqui, que mostre, faça uma showcase e entenda sobre a mecânica dele para vocês, tá? Então é isso, agradeço vocês terem assistido até aqui, valeu, falou e até mais.